Você está interessado em começar a produzir música eletrônica, mas não sabe por onde começar. Já se perguntou como produzir música eletrônica com seu computador, sem investir em equipamentos caros? Eu decidi escrever algumas orientações sobre como fazer música eletrônica, embora algumas das dicas a seguir podem ser aplicadas a outros gêneros musicais, bem como, não apenas música eletrônica, cobrindo coisas como o hardware é exigido ou recomendado, que tipo de tomada de música software é necessário, como conseguir um jeito de diferentes tipos de estilos de música eletrônica, etc. Há um monte de opções em hardware e software, inúmeras maneiras de fazer as coisas na produção sábio e como muitos argumentos e opiniões diferentes, como não são produtores. Neste artigo vou tentar apontar para a direção certa na produção de música eletrônica, principalmente com base na minha própria experiência. Um pouco de informação sobre mim mesmo é que a produção de música eletrônica tem sido meu hobby de longa data por anos e eu fui criando a música em gêneros como trance, downtempo, ambiente e experimental. Algumas das minhas músicas foi lançado comercialmente através de gravadoras e também tem sido usado em um projeto de filme. Desculpe meu inglês, é minha segunda língua e não tão perfeito, mas eu espero que você entenda e encontrar estas orientações úteis e obter a sua resposta sobre como fazer música eletrônica. Além disso, se você tiver quaisquer perguntas, opiniões ou melhorias, sinta-se livre para deixar um comentário. Atualização em 16 de agosto de 2015, mesmo que eu escrevi este artigo para trás em 2011, eu vou atualizá-lo regularmente, por isso ainda deve conter informações válidas. Assim, sem mais delongas, vamos começar. Um computador e os computador é naturalmente deve ter hardware se você querer fazer música eletrônica. Você pode realmente produzir boa música com qualquer tipo de computador moderno, eu quero dizer qualquer coisa feita nos últimos 5 anos, incluindo laptop. Você também tem uma escolha, PC ou Mac. Ambos os sistemas são amplamente utilizados em muitos estúdios profissionais e domésticos. Você pode fazer excelente música com ambas as plataformas. A maior parte da música que faz software estão disponíveis para ambos, exceto FL Studio, embora a versão Mac está chegando. A coisa é, você deve escolher uma plataforma que você já está familiarizado. Se você estiver usando o PC, fique com o PC. E vice-versa. Dessa forma, você não tem que colocar tempo e esforço em aprender um sistema completamente novo computador e você pode se concentrar mais em aprender como fazer a música eletrônica. No entanto, como já mencionei, mesmo que você pode fazer música com qualquer tipo de computador moderno, ele vai ajudar muito para ter digno especificações. Quanto mais poder de CPU e memória RAM que você tem sob o capô, o mais suave o seu software de música será executado e você é capaz de construir projetos muito mais complexos sem engasgar seu computador. Além disso, a escolha do tipo certo de disco rígido faz diferença também. Você pode até considerar a obtenção de uma unidade de estado sólido, SSD. O computador que estou usando tem processador Intel Core i7-950, a Asus P6 Deluxe V2 placa-mãe, memória RAM 12 GB e 24 tela widescreen e tem sido uma configuração de computador muito bom para a produção de música eletrônica há 5 anos. Se eu vou atualizar isso em algum momento, eu provavelmente obter o SSD onde eu instalar do Windows. Isso vai acelerar as coisas ainda mais.
Se você é à beira de comprar um novo computador exclusivamente para a produção de música e não tem a menor ideia que tipo de características que deveria ter, olhar para alguns dos computadores personalizados construídos que são feitas para a produção de áudio. Verifique que tipo de características e componentes que tem e começar a partir daí. Algumas palavras sobre os. Se você ficar com o PC, posso recomendar o Windows 7. Eu comprei o Windows 7 Ultimate com a minha configuração atual do computador e tem sido principalmente no uso de áudio para um pouco mais de um ano agora, update, 5 anos, e posso dizer que foi boa. Melhor Microsoft usa até agora e eu tenho usado desde o Windows 3.1. Update. Pouco tempo atrás, eu atualizei para o Windows 10 e até agora parece ser muito estável e bom trabalhar com FL Studio 12. Verifique estas lojas online para os sistemas de computador de áudio. ADK Pro Áudio Computadores. Computadores digitalização para obter áudio. 2 Placa de som / interface de áudio. Estes dias todos os computadores modernos têm algum tipo de onboard chip de som, então basicamente você pode começar a fazer música eletrônica sem gastar dinheiro para placa de som externa ou interface de áudio. E se você quer ser capaz de usar baixa latência com o seu chip de som / placa de som e ele não tem suporte nativo ASIO, ASIO significa Audio Stream Input / Output e é um protocolo de driver da placa de som para áudio digital especificado pelo Steinberg, fornecendo uma interface de baixa latência e alta fidelidade entre um aplicativo de software e placa de som do computador. Você pode usar a SIO4 ou motorista. Ele funciona com a maioria das placas de som, mesmo com os chips de bordo, tornando possível usar as configurações de latência mais baixos. No entanto, se você está procurando um maior desempenho ou a planear fazer um monte de gravação de fontes externas, em seguida, é recomendável placa de som de qualidade decente ou interface de áudio. Neste ponto, eu recomendo verificar o artigo Treakeads, o melhor áudio interface para o seu home studio e Soundcard FAQ. Além disso, verifique base de conhecimentos do Line e imagem de ajuda para escolher uma placa de som. Eu mesmo tenho M-Audio Audiophile Delta 2496 e, embora não é uma placa de som high-end, tem sido suficiente para mim por todos esses anos. E em 2015, eu ainda estou feliz com isso. Alguns usuários relatam que eles estão tendo problemas com placas da série Delta em máquinas Windows 7 embora. Mas há toneladas de alternativas também em uma faixa de preço decente. Por exemplo, veja a Sound Blaster ZPCIE. Ou alguns dos Focusrite interfaces de áudio SUS como Scarlett 2IE. 3 falantes monitor de estúdio e fones de ouvido Studio Grau. Apesar de ter criado um dos meus holandês canções de sucesso tabela de dança usando apenas headphones baratos Sony que eu comprei de um supermercado local, decentes monitores de estúdio, monitores perto de campo, são altamente recomendados. Por quê? Porque monitores de estúdio são feitos especificamente para a produção de áudio e eles dão uma reprodução exata das qualidades tonais do áudio de origem. Em outras palavras, eles lhe dizer a verdade o que está acontecendo realmente em sua música em termos de frequências. O som é incolor, assim não haverá graves ou de alta frequência aumenta ou qualquer coisa assim como os alto-falantes OIF normais ou earphones tendem a ter. Isso irá ajudá-lo a criar música, onde cada som está em equilíbrio, dependendo de suas habilidades de mistura, é claro, e isso vai aumentar a probabilidade de que sua música soa bem em diferentes sistemas de som,
como aparelhos de som de carro, MP3 players portáteis com fones de ouvido e assim por diante. Auscultadores do estúdio também são recomendados, para fins de controle. Há uma vasta gama de monitores de estúdio e fones de ouvido no mercado em todas as gamas de preços. A verdade é, mais dinheiro que você colocou estes, o mais qualidade você vai ter e estar ciente de que muitos monitores de estúdio de baixo custo, na verdade, fazer a cor do som ou artificialmente aumentar frequências, mesmo que se rotulam como monitores de estúdio, com resposta de frequência plana. Muitos profissionais de áudio atestar Genelec, focais ou Mackie monitores. Eles estão na faixa de preço mais elevado, mas a qualidade é o melhor. Em algumas centenas de dólares faixa de preço, eu recomendo verificar o M-Audio e sistemas KRK. Eis alguns modelos específicos você pode vanter para cheque outubro, Studiophile BX8A e KRK Rocket G28. Como para os auscultadores do estúdio, veja estes, Beyer Dynamic DT880 e Sennheiser HD380. Se você não tem a possibilidade de utilizar sistemas de monitoramento de qualidade de estúdio, utilize o equipamento que você tem, se é auscultadores e altifalantes normais. Não deixe que você parar de começar a fazer música. No entanto, antes de liberar sua produção musical ao público, eu recomendo que você ouvir isso através de tantos sistemas de som diferentes quanto possível, como casa normal e autorrádios, etc., e ajustar a sua música até que soa bem e equilibrado em todos esses sistemas. Na verdade, este é recomendado para se fazer se você tem uma monitores de qualidade de estúdio. Além disso, lembre-se de posicionar seus monitores de estúdio direito. Isso faz uma enorme diferença como elas soam. Eu, pessoalmente, monitores de estúdio do Behringer B2031 Atrut. Lote de profissionais dizem que não são muito bons, ou que eles completamente chupar, mas até agora eu venho fazendo-o com eles. E depois de tudo, eu acho que uma das coisas mais importantes com os seus monitores de estúdio é aprender a ouvi-los. Então você sabe como sua música traduz em outros sistemas de áudio. Eu também estou usando auscultadores AKG-K271 Studio, ocasionalmente, e devo dizer que eu gosto deles. Eu tenho que dizer que os monitores de estúdio são um dos hardware mais importantes em seu estúdio em casa, por isso antes de escolher seus monitores, ou fones de ouvido, tentar ouvir tantos modelos diferentes quanto possível e pedir ao redor e conversar com os profissionais de áudio e pessoas que trabalhar na área de produção de áudio. Pesquisar Caver Audio e Gearslut fóruns para obter mais conselhos. Eis alguns artigos que eu recomendo dar uma olhada. Melhores mais auscultadores favoritos de 44 especialistas em 2015. A verdade sobre monitores de estúdio. Monitores de estúdio guia de compra. Estúdio e headphones. 4 Controlador MIDI teclado. MIDI teclado não é necessidade embora. Pessoalmente, eu criei muitas canções apenas usando mouse e teclado de computador regular. Muito software de música de computador como o FL Studio e Ableton Live permite reproduzir música utilizando o teclado do computador. É como ter um teclado de piano virtual. Mas, por outro lado, você tem uma sensação totalmente diferente para tocar melodias e controlar o seu software de áudio com um controlador de teclado MIDI. Eu uso M-Audio Oxygen 61, o modelo de primeira geração, e eu ainda estou feliz com isso. Aqui está artigos mais votos. Dicas para comprar um teclado MIDI. 5 Software,
DAW. Obter o DAW, Digital Audio Workstation. O DAW é um ambiente de software onde você realmente criar e compor a música e é um dos componentes mais importantes em seu estúdio de música eletrônica. Para colocá-lo simplesmente, é um software fazer música. Há muitas opções de software DAW no mercado, mas os 4 seguintes são os mais populares, especialmente entre os produtores de música eletrônica: Logic Pro X, para Mac Only, Ableton Live, FL Studio e Reason. Outros bem conhecidos são de DAW: Cubase, Cakewalk Sonar, Ceifeira, Bitwig Studio e Presonus Studio One, para citar alguns. Há algumas alternativas livres demasiado, tais como Ardour e Neoavipodium. Se você me perguntar o que eu recomendaria DAW, eu diria FL Studio mãos para baixo. Por quê? Bem, é claro, eu sou fortemente tendenciosa como eu tenho usado mais de uma década. É muito poderoso, fácil de usar a música fazendo software e você pode produzir praticamente qualquer tipo de música com ele: hip hop, rap, R&B, house, dubstep, chill outubro, música de cinema, etc. O FL Studio é feita para eletrônica música. As características de sequenciação e fluxo de trabalho em comparação com outros DAWs são simplesmente imbatível e que conta muito porque vai de mãos dadas com o quão bem você é capaz de colocar suas ideias musicais em ação. Nota: se você decidir comprar FL Studio, eu tenho um especial link que lhe dá 10% de desconto no preço regular. Ocupe bastante deste FL Studio discurso de vendas. Eu apenas tive que fazer isso. Escolhendo o DAW é algo que você tem que fazer você mesmo. Você precisa baixar as versões demo, teste-os cuidadosamente e escolher o que você sente mais confortável trabalhando com. E aprendê-lo de dentro para fora. 6 Software, VST Sintetizadores, VST, e plugins de efeito VST. Confira Virtual Studio Technology, VST/sintetizadores e efeitos da UA devem se você estiver indo para começar a fazer música digitalmente com o computador. Instrumentos VST, do VST são sintetizadores virtuais que produzem diferentes tipos de sons. Você pode usá-los apenas como você iria usar sintetizadores de hardware reais, única diferença é que eles são software e instalá-los como plugins, algum trabalho como standalone também, para o seu DAW que age como um host para estes sintetizadores e você usá-los para produzir sons que você pode usar para compor melodias e fazer música. Há um monte de unidades de efeitos VST, bem como reverb, EQ, compressor, delay, choros, fazer, alguns efeitos especiais, etc. Você pode encontrar toneladas de plugins VST gratuitos na net. Apenas no Google por plugins VST gratuitos, VST livre ou SoftSynths livres. Ou confira este site. Se você tem dinheiro, eu recomendo Native Instruments coisas. Confira as demos de sintetizadores como Absinthe, FM8, Maciça, Reactor. Estes são apropriados para quase qualquer tipo de estilo de música eletrônica. Além disso, RFX tem alguns sintetizadores de qualidade como o Nexus 2, por exemplo, que é seu carro-chefe. É incrível soando em todo Rompler. Tem sons para praticamente qualquer tipo de estilo musical de transe em casa para o hip hop ao ambiente para filmar música. Um dos meus favoritos pessoais sintetizadores virtuais são feitas por ele, por exemplo, Vá para Diva, Ivy ou Zebra. Além disso, confira Reveal Soulspire. Além disso,
Confira alguns da IK Multimedia Coisas. Eu tenho todos os seus sintetizadores virtuais e eu particularmente adoro o Miroslav Philharmonic, que tem muito bons sons orquestrais. Todos esses sintetizadores virtuais são muito bons para a música eletrônica. Mas existem quaisquer sintetizadores virtuais gratuitos ou efeitos? Sim, toneladas deles. Na verdade, há apenas muitos de brindes para enumerá-los um a um, então aqui está ligações para lugares onde você pode navegar e baixar o que quiser. Freeware VST Plugins. Doomtrack.com. VSTplanet.com. 7 Software, editor de áudio. Mesmo que a maioria das DAWs tenha um conjunto básico de ferramentas para tarefas de edição de áudio como o corte, desbotamento e codificação de MP3, você pode preferir um editor de áudio separado. Se for esse o caso, eu recomendo SoundForge Audio Studio. É barato, mas versátil. Existem alternativas gratuitas, bem como o Audacity. 8 As amostras. Você precisa de um monte de amostras de boa qualidade também. Normalmente, as amostras são usadas para bateria, percussão, efeitos, etc. Existem milhares de pacotes de amostra comerciais que custam entre US $10 a US $200 ou mais. Pacotes de amostra são na sua maioria gênero significado específico que contém amostras que são adequados para um determinado gênero musical, mas você pode usar qualquer amostras em qualquer gênero que você vá, não, é até você e sua imaginação. Pacotes de amostra consiste geralmente em batidas de tambor individuais como bumbos, armadilhas, hi-hats, palmas, pratos do impacto, sons de percussão, batidas SYNTH, sons de baixo e assim por diante, que você pode usar para construir suas próprias batidas e grooves. A maioria dos pacotes de amostra inclui laços, bem assim, loops de bateria, loops de topo, loops de baixo, loops de sintetizador, loops FX. Alças estão prontas, sucos feitos ou composições melódicas que você pode usar em sua própria música. Eu pessoalmente uso drum e top laços bastante para melhorar as seções rítmicas de minhas canções. Quando você compra um pacote de amostras comerciais, você compra a licença para usar as amostras e a maioria, se não todos, são de direitos autorais significado livre. Se você criar uma música que usa amostras destes pacotes de amostra, você não tem que pagar qualquer adicional taxas à fabricante da amostra. Aqui está mais links para alguns fabricantes de amostra bem conhecidos e lojas online. Loopmasters, meu favorito pessoal, eu sou um cliente regular. Magia Sample, o meu favorito. Onda Alchemy, o meu favorito. Big Fizz Audio Prime Loops Vengeance melhor serviço Weber Shall Producer Loops Songs to Sample. Produzindo música eletrônica. Há também toneladas de amostras grátis disponíveis na rede. Aqui está links para alguns dos recursos de amostra grátis. Amostras grátis. Linklist para toneladas de amostras grátis. FStudiomusic.com. Sampleradar. Tsample.net. Ok, então agora que você tem o seu hardware, software e coleta de amostras no lugar, você pergunta, como faço para fazer essa música eletrônica? Então, 9 Ouça música eletrônica e aprender. Deixe-me dizer-lhe como eu aprendi a fazer música eletrônica. Em primeiro lugar, eu ouvia o que os outros artistas fazem e começou a fazer o mesmo. Assim como muitos pintores aprenderam a pintar por estudar e copiar outros povos trabalhar, mesmo se passa com a música eletrônica.
Eu não quero dizer que você deve copiar as melodias das músicas e ideias. Canções e ideias são com direitos de autor e não há consequências legais se você tomar um exemplo, uma melodia de outra canção, e usá-lo como seu próprio país sem a permissão do autor original. Portanto, antes eu era capaz de fazer a minha própria canção em gênero trance, eu escutei um monte de outras músicas produtores de trance, analisá-los, especialmente a estrutura da canção, e finalmente consegui um jeito de como eles foram colocados juntos. Assim, a fim de aprender a fazer música eletrônica, eu recomendaria tomar estes passos. Decida o estilo musical ou gênero você querer fazer música em. Obtenha algumas canções desse gênero. Por exemplo, ir para beatport.com, é a mais popular loja online de música eletrônica e você pode encontrar todas as canções mais populares de todos os gêneros de música eletrônica lá. Ouça como a música é construída. Escolha uma música que você gosta, ouça-a com cuidado, uma e outra vez e prestar atenção. Analisá-lo. Saiba a estrutura da música em primeiro lugar. Cada canção, em quase tudo o que genre, segue algum tipo de estrutura comum e lógico, incluindo os diferentes estilos da música eletrônica. Tente conseguir um jeito do que a estrutura está na sua canção favorita, como ele progride, quanto tempo é a introdução e repartição. Em outras palavras, o que acontece e quando. Se pensarmos em uma música de rádio populares, em rock, gênero pop, que são tipicamente 3 e 4 minutos de duração e muitos deles seguem este tipo de estrutura. Introdução maior que verso maior que refrão maior que verso maior que refrão maior que ponte maior que refrão maior que outro. OR coro também pode funcionar como introdução. Em seguida, a estrutura da canção seria assim: choros, intro, maior que verso maior que refrão maior que verso maior que refrão maior que ponte maior que refrão maior que outro. Há algumas outras variações bem, mas acho que estes são os mais comuns. Basta verificar de Nelly Furtado Sair Trite ou Katy Perry Quente e Frio, por exemplo. Ou qualquer outra canção popular de rádio pop. Todos seguem praticamente a mesma estrutura. Confira estes artigos para obter mais informações sobre estruturas das canções populares. Sim, eles são cerca de pop, mas ele ajuda você a conseguir um jeito de a ideia de estruturas de música e você pode aplicar os mesmos princípios para a música eletrônica também. Estude dates. Of the started com songwriting. Como works música. Songwriting indica, estrutura de uma canção pop. No entanto, no EDM, música de dança eletrônica, tal como trance uplifting ou música de dança que geralmente é destinada para o clube do, a estrutura é um pouco diferente do que em canções pop de rádio. Diferentes partes são mais longos e geralmente introdução é como um grande acúmulo à quebra. Se você estiver em música trance, você pode não de verificar o meu tutorial sobre estrutura da música trance e como ele progride. É um pouco velho, mas deve dar-lhe a ideia embora. Aqui está uma estrutura comum em EDM, como trance uplifting. Introdução maior que avaria e acúmulo maior que seção após a desagregação e acúmulo. É geralmente chamado de gota, liberação ou clímax maior que outro. Ou um pouco versão mais longa. Introdução maior que repartição e construir up maior que queda maior que outra avaria e acúmulo maior que cair novamente maior que outro. E aqui está a explicação para esses termos.
Introdução. Esta é a parte onde você lentamente construir a sua música para o colapso desde o início. Normalmente, você constrói-se a introdução pela adição de um novo elemento, depois de 8 ou 16 barras. Assim, poderia ir como este: primeiros 8 bares contém apenas o chute. Depois que você adicionarem talvez hi-hats e aplausos ou algum laço percussão. Depois de 16 bares vem o baixo. E assim por diante. Repartição e construir. A peste é o lugar onde os elementos musicais introduzidos na introdução geralmente desaparecem completamente por um tempo e você introduzir sua grande ideia musical, que poderia ser uma melodia agradável, emocional e uplifting, por exemplo, vamos chamá-lo de um gancho. Em aqui você também começar a construir a tensão em direção à queda que vem após o build-up. Queda, liberação ou clímax. Esta é a melhor parte de sua música. Normalmente, este é o lugar onde bateria, baixo, e talvez a melodia gancho, começar a tocar juntos e tudo tipo de explode. Isso é muito típico em EDM. Neste ponto, as pessoas vão tipicamente ir nuts na pista de dança e dançar como louco. As coisas estão começando a desaparecer em direção ao fim. É isso, basicamente. Quando você começa a criar sua própria música, eu sugiro que você pegar a sua música favorita e carregá-lo em sua DAW e, não copie a música em si, mas utilizar a estrutura de canção como uma referência para ver o que acontece e quando. Além disso, ao escutar sua música favorita, preste atenção aos sons. Faça anotações: que tipo de sons que ele tem. Vi os sons de sintetizador de chumbo, os sons graves de onda quadrada, enormes almofadas, sons estranhos efetuadas são todos os elementos musicais básicos na música eletrônica. Tente ouvir o que tipo de sons sua música favorita tem e tentar replicar esses sons com seus sintetizadores virtuais. Ou use prontos presets feitas. Muitos sintetizadores virtuais têm facilmente programados sons predefinidos para vários estilos de música eletrônica. Usá-los para a sua vantagem. Em seguida, tentar obter um jeito de melodias. Que tipo de melodias sua música favorita tem? Alguns certos acordes e progressões de acordes são comumente usados em transe, por exemplo, mas há definitivamente espaço para ideias melódicas frescos, por isso não tenha medo de afastar-se delas. E uma última coisa: efeitos sonoros. Preste atenção no que tipo de efeitos de som que você pode ouvir em sua canção favorita. Swooshs, risers, elevadores, dovetlifters, varreduras de ruído branco e etc. são alguns dos efeitos comumente usados em música eletrônica. Você pode encontrá-los em muitos pacotes de amostra comerciais ou gratuitos. Eis alguns guias úteis sobre vários estilos de música eletrônica. Trance. Canção. Estrutura. De uma ideia para uma canção. Da batida hip-hop. Construção. Madiase. Hip-hop, canção. Estrutura. Estrutura. Dubstep. Além disso, ir ao YouTube e fazer uma pesquisa sobre como fazer EDM, como fazer trance ou como fazer hip-hop e você encontrará toneladas de vídeos tutoriais lá. Sério, eu realmente acho que a melhor maneira de aprender a fazer música eletrônica é ouvir toneladas de outros produtores de trabalhar e, em seguida, tentar fazer o mesmo. Mas lembre-se, mantê-lo original e não tenha medo de tentar algo completamente novo. Há muito espaço para novas ideias. A seguir, algumas palavras curtas sobre a própria produção. 10. Inicie com a bateria e o baixo.
Pessoalmente, eu encontrei o melhor é primeiro construir o groove de bateria. Neste ponto, os pacotes de amostra que mencionei anteriormente vêm muito acessível. Você também pode usar o feito pronto loops de bateria para ajudá-lo a construir seus sucos. Seja qual for o estilo vai ser, com um groove legal tambor, é muito mais fácil para começar a criar outros elementos musicais como o sulco baixo em cima dela e de outros instrumentos também. Lembre-se de fazer tambores e trabalho de baixo juntos. Eles são um dos elementos mais importantes em qualquer tipo de música eletrônica que tem uma batida de tambor. Sério, eu recomendo colocar um esforço grande nestes dois. 11. E adicione as melodias de sintetizador. Mais uma vez, este é o lugar onde os sintetizadores VST vir a calhar. Comece a construir uma melodia em cima da bateria e baixo groove. Como mencionado anteriormente, muitos VST de ter vários sons de qualidade predefinidas prontas para começar. Estes irão ajudá-lo a ir. No entanto, eu também recomendo experimentar e ajustar os botões, controles deslizantes e botões e ver o que acontece. Você pode vir até com algum material realmente original e selvagem apenas por experimentar com os diferentes parâmetros de sintetizador. Próxima, algumas palavras sobre a mistura. 12. Mistura, dar uma potência para a batida. Quando eu misturar minhas músicas, se é uma música de dança eletrônica EDM, eu dou mais poder de bateria. Bumbo para ser exato. Em mais música eletrônica, tambores são o elemento que deve ser ouvido com clareza. Especialmente o bumbo. Então, eu equilibrar o baixo e outros instrumentos contra os tambores. Principalmente com o chute. Eu sempre uso tambores como a fundação sobre a forma como eu misturo outros instrumentos na minha música. Eu tento ter certeza de que os tambores são incisivas e alto o suficiente e se algum outro instrumento está tentando competir com minha bateria muito em frequências sábio, ou graves neste assunto, eu uso o equalizador para cortar as baixas frequências fora do que sou. Eu uso minha bateria para medir como misturar outros instrumentos na minha música. 13. Mistura, ouça como prude misturar e tentar fazer o mesmo. Mais uma vez, ouvir as suas músicas favoritas no mesmo gênero que você está tentando fazer música em e observe como eles estão misturados. Que tipo de sons se destacar e por quê? Como é que a sua música soa em comparação com o seu favorito, profissionalmente músicas misturadas? Aqui vai uma dica: tente ouvir suas mixagens através de muitos sistemas diferentes de som possíveis, autorádios, aparelhos de som domésticos, através de iPod com aqueles pequenos tampões de ouvido, basicamente em todos os lugares e tentar fazê-lo soar tão bom quanto possível em todos esses sistemas. Tente encontrar o equilíbrio. Eu tenho que dizer que a tentativa de fazer o seu mix bom som é provavelmente uma das partes mais difíceis de fazer música. E isso é algo que você não vai aprender durante a noite. Sim, é preciso um monte de prática, através de tentativa e erro, para fazer mixagens de som decente, mas não se preocupe, não é uma tarefa impossível. Você vai aprender isso. É apenas necessário algum tempo. 14. Cuidado com fadiga auditiva. Faça uma pausa ou continuar a produzir no dia seguinte. Aconteceu-me várias vezes, que eu pensei que eu fiz uma música assassino em um dia e, em seguida, no dia seguinte, quando eu escuto a música novamente, soa como lixo. Todos os níveis de som e configurações de equalização estão fora de equilíbrio ou há elementos que não parecem se encaixar à mistura em tudo.
Nesse ponto eu costumo ficar frustrado, desistir e esquecer a música inteira. Isso pode acontecer se você produzir música por várias horas non-stop, seus ouvidos se cansam e, no final do dia você não pode ouvir coisas como mais equilibrado como com orelhas frescas. Então, meu conselho é, não tente terminar uma música inteira em um dia, poupar seus ouvidos e deixar algo para um dia seguinte. Espero que tenha aprendido o básico de como produzir música eletrônica com este artigo.